Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo sobre Oracle. E hoje aí, né, a gente vai falar um pouquinho, ó, seu banco de dados está iniciado da forma errada. E aí é um vídeo relacionado ao SPFile e ao PFile, tá, pessoal? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu recentemente passei por esse erro aqui, ó, em um cliente, tá, em um atendimento que eu fui fazer. E aí eu falei, acho que dá pra fazer um conteúdo bacana sobre isso, tá? Que é para mostrar para vocês a questão do banco de dados estar iniciado com o SPFile ou estar iniciado com o PFile, tá? Que pode gerar este erro aqui, tá? E tem uma série de inconvenientes relacionados a ele, tá? Então, eu vou trazer aqui todo o contexto relacionado a esse erro e explicando um pouquinho da questão de como está iniciado o banco de dados com o SPFile com o PFile, tá? E os problemas que isso pode ocasionar, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos dar início ao nosso vídeo aqui, né? Então é sobre essa questão do banco, da forma como o banco está iniciado, qual arquivo de parâmetros o banco está iniciado, se com SPFile e PFile. Pessoal, tem toda uma série do contexto aqui em relação a Startup Shutdown. Eu não vou entrar no mérito, eu só vou explicar o que é o SPFile e o PFile e falar o problema em relacionado a este erro aqui, tá? Que pode acontecer aí, né? Caso você esteja o banco esteja iniciado com um ou com outro, tá? E o que pode ser feito, o que não pode ser feito e os inconvenientes, tá bom? Então, antes de tudo, vou mostrar o ambiente que eu criei aqui para poder fazer essa demonstração, tá, pessoal? Tem um ambiente que é Oracle Linux 8, SGBD19C, é um single instance. O que eu vou mostrar também aqui se aplica a cluster, tá, pessoal? E eu estou com um banco CDB, ou seja, multitenant, e o que eu vou mostrar aqui também se aplica a não CDB, tá bom? E aqui eu estou com a minha máquina virtual, tá? Estou conectado aqui via Mob SSH, tá bom? Para poder fazer essa demonstração, tá? Então, eu tenho aqui, ó, Banco Oracle 19C, é Enterprise, mas se aplica a qualquer versão, tá, pessoal? Enterprise, Standard ou XE, tá? Vou ter que colocar isso aqui, né? Para ficar mais claro, né? Então, vou colocar aqui a Enterprise Edition e se aplica a qualquer edition, tá? Porque é só uma questão do parâmetro, tá? O arquivo de parâmetros. Aqui o nome do meu banco, CDB19C, é um multitenant, como eu falei, e aqui os meus PDBs, tá bom? E se aplica aí a ambiente multitenant e ambiente não multitenant. E é single instance e também a hack. Tá? Hack mais ainda, pessoal, porque o SPFile que a gente vai estar falando, ele é um só para todas as instâncias, tá? E aí, se você tiver um node startado pelo PFile, aí é problemático, mais problemático ainda, tá? Porque você vai ter instância startada com SPFile, instância startada com PFile, e aí é uma bagunça. Hack, pessoal, sempre iniciado pelo SPFile, que é um só para todos os nós, tá? Esse é o ambiente, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos agora de fato falar sobre a temática do vídeo, né? O banco de dados está iniciado na forma errada, mas a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou explicar, né? O que é o SPFile e o que é o PFile, né? São dois arquivos aí de parâmetros, tá, pessoal? Arquivos de inicialização do banco de dados. É o primeiro arquivo que é lido quando você inicia uma instância do banco de dados. É o SPFile ou o PFile se você deixar assim, tá? Mas é o arquivo de inicialização do banco de dados, tá? Ele basicamente vai ter as configurações de alocação de memória, ele vai dizer onde estão os control files, ele vai dizer qual é o nome do banco de dados, ele vai ter uma série de parâmetros que vai dar uma série de informações, tá? E é o primeiro arquivo que é lido no startup de um banco de dados, ou seja, no estado no mount, vai ser lido ou SPFile ou PFile, tá? Mas vamos ler aqui, passar aqui por cada um deles e fazer os insights. Ó, primeiro, SPFile, tá, pessoal? Server Parameter File, né? Ou SPFile, tá? O S é de server, tá? E o PFile de Parameter File, ó. Arquivo de parâmetros no formato binário, isso aqui é importante, tá, pessoal? Formato binário, ou seja, não pode ser editado manualmente, tá? Esse arquivo é lido pelo Database Server e também pode ser escrito. Então a gente vai ver até ali a questão do parâmetro com que ele vai ser escrito, tá? E está localizado no Oracle Home /dbs, tá? E aí o nome dele tem o seguinte formato: SPFile
o seed ali é o nome da instância, o nome do banco. Tá? Então, no meu caso aqui, ó, eu vou ter um spfile cdb19c. Vai ter lá um arquivo de parâmetros, tá? Nesse formato. É o primeiro arquivo procurado no startup do banco de dados, como eu disse. Nesse formato, todas as alterações de parâmetros têm que ser feitas via banco de dados, tá? E pode ser... E aí, todas as alterações feitas nesse arquivo, pessoal, elas são persistidas, tá? Então, arquivo binário, isso aqui é uma informação importante, e ele só pode ser alterado via banco de dados, tá? Então, o spfile, ele tem essa configuração. E o pfile, que é o parameter file, né? Test parameter file, ou pfile, né? Text. Arquivo de parâmetros formato texto, aí já é uma diferença, formato texto, ou seja, pode ser editado manualmente, diferentemente do spfile, que não pode ser editado manualmente, tá? Esse arquivo é lido pelo database server, porém não pode ser escrito via banco de dados, tá, pessoal? Ele só pode ser editado manualmente. Normalmente localizado no Oracle Home DBS também, tá? Com o nome do seguinte formato: init, o nome da instância. No meu caso seria initcdb19c. Caso o database server não ache o spfile, ele procura por esse arquivo para iniciar o banco de dados. Nesse formato, todas as alterações de parâmetros têm que ser feitas via editor de texto, tá? E o inconveniente aqui, pessoal, o pfile você até pode ter alguns parâmetros que você consegue editar com o banco no ar, só que eles só vão persistir enquanto a instância estiver no ar. Se você quiser persistir uma alteração de parâmetro via pfile, pessoal, você vai ter que chutar o banco de dados, colocar o parâmetro lá no arquivo, editando manualmente via editor de texto, depois subir no banco de dados. Olha o tamanho do inconveniente, tá? Então, tem esse detalhe. Se eu altero um parâmetro via spfile, mesmo que sejam parâmetros que não precisem reiniciar o banco de dados, pessoal, ele persiste na próxima reinicialização. Tá? No pfile ele persiste? Não. Tá? Então, só para contextualizar vocês aí dos dois arquivos, arquivos de parâmetros que podem ser usados para um startup de uma instância, tá? E aí, pessoal, como é que eu verifico, né? Qual que é a grande problemática aqui, tá? Relacionada a este erro, tá, pessoal? O banco pode estar iniciado com spfile ou com pfile, tá? A problemática é, com o pfile, qualquer coisa que eu preciso fazer eu tenho que reiniciar. Com o spfile, não. Não necessariamente, né? Vai depender do parâmetro. Mas parâmetros que não precisam reiniciar, eles não são persistidos com o pfile e com o spfile eles são. Mas aí a gente tem esse inconveniente. E aí, como é que eu identifico se a minha instância está iniciada com o pfile ou com o spfile? Tem um parâmetro chamado spfile, até coloquei pfile aqui, mas o parâmetro spfile, tá? Então, dentro do banco tem este parâmetro spfile, ó, vou fazer show parameter spfile e ele vai me dizer com qual arquivo eu estou inicializado. E aqui está, ó, o nome do parâmetro spfile. Pessoal, não existe um parâmetro pfile, tá? Deixa eu até colocar aqui para vocês verem, ó. Se eu colocar o pfile, ele vai mostrar o spfile, tá? É o prefixo. Porque não existe o pfile, só o spfile. E como é que eu sei que o meu banco está inicializado com spfile? Quando tem um valor aqui, ó. Tá vendo que ele está indicando, ó, aqui o diretório de onde está localizado e o nome, que é exatamente como a gente falou ali, o formato, tá? Tanto é que se eu vou duplicar aqui, ó, para a gente entrar naquele diretório lá, ó. Vou aqui, ó, cd, Oracle Home, meu Oracle Home é até o DB Home 1 aqui, ó, DBS. Então, vou nesse diretório aqui, ó, cd, /01, app, Oracle, Product, DB Home, DBS. Ó, tá aqui o meu arquivo, spfile.ora, tá? Então, ele está localizado exatamente onde está indicando aqui no parâmetro. Então, se tem um valor, pessoal, significa que está iniciado pelo spfile. Se não tem valor, pessoal, significa que está iniciado pelo pfile, tá? Então, tem esses pormenores, tá? E aí a problemática, ó. Se o banco de dados estiver iniciado com o pfile, não será possível alterar parâmetros do banco de dados. E as alterações que são permitidas não são persistidas quando o banco de dados é reiniciado, tá?
ocasionando neste erro aqui. Ó. Esse erro, pessoal, vai acontecer quando eu tentar alterar um parâmetro que precisa ser reinicializado, mas o banco está iniciado com o pfile. Aí ele vai gerar esse erro. Tá? Ó, write to SPFile request, but no SPFile is in use, ou seja, o banco não foi inicializado com o SPFile, foi inicializado com o pfile. Esse foi o problema que eu encontrei no cenário que eu mencionei para vocês, tá? Era para fazer um ajuste de parâmetros. Quando eu fui fazer o ajuste de parâmetros, esse erro apareceu, tá? E aí eu fui lá identificar e não estava inicializado com o SPFile. E aí eu orientei que a gente precisava fazer reiniciar para iniciar com o SPFile, aí deu tudo certo, tá? E aí vamos simular esse problema? Então, ó, nós já sabemos que o meu banco aqui da minha demonstração está inicializado com SPFile, ó. Então, né, só fazer o show parameters, beleza, tá tudo certo, tá? E aí, ó, se eu tentar alterar um parâmetro, ó, set undo retention, pessoal, não se apeguem ao que é o parâmetro, tá? Eu só vou dar um contexto rápido. Undo retention é um parâmetro que pode ser alterado sem precisar reinicializar, ó, tá? Então, alterou, ó, show parameters undo retention, tá lá, alterou, tá? E aí, com o SPFile, esse valor é persistido se eu reiniciar o banco, sucesso, tá? E aí, ó, eu vou alterar um parâmetro chamado process. Vamos ver aqui, ó, show parameters process. Aqui, ó, 300. Esse parâmetro é um parâmetro que exige o restart do banco de dados, tá? Porém, se o banco de dados estivesse inicializado com o pfile, ele daria o erro. Qual erro? Aquele que eu mostrei anteriormente. Ó. Beleza, ele deixou alterar, tá? Apesar de eu ter que iniciar o banco de dados para que o novo valor entre em vigor, pessoal, eu consigo fazer a alteração, olha, sem problema nenhum, tá? Ele alterou, eu vou reiniciar o banco, o novo valor vai entrar em vigor, sucesso, tá? Mas e aí, se eu tivesse com o pfile, eu conseguiria fazer essa mesma alteração? É o que a gente vai descobrir agora, tá? Então eu coloquei aqui uma simulação para a gente fazer, ó, para inicializar o banco com o pfile, tá? Para a gente poder ver isso, ó. Primeiro, eu vou criar o pfile aqui, tá, pessoal? Isso aqui eu estou criando só para poder fazer a simulação, tá? Ó, vou criar um pfile, ó, from spfile, vou criar nesse diretório com este nome, tá? Poderia criar em qualquer outro lugar com qualquer outro nome, tá, pessoal? Estou fazendo só para poder a simulação aqui, ó. Ele criou, ó, eu vou sair aqui, ó, e vou dar um cat, né, no init ali, ó. Aqui, esse é um arquivo de parâmetros, editável, tá? Não vou mexer em nada, porque eu não vou mudar nenhum parâmetro, tá? Ó, percebe que até o process ele já pegou, ó, pegou como 600, tá? Vou entrar novamente no banco de dados, SQL Plus, tá? Vou chutar o banco de dados, e aí eu vou fazer um corte no vídeo, tá, pessoal? Porque o shutdown demora um pouquinho, e aí a gente vai voltar para fazer o startup. Então, ó, vou executar o shut immediate, vou deixar rolar, finalizar e a gente volta, tá? Ali, pessoal, o shutdown finalizou, certo? Agora eu vou iniciar o banco pelo pfile que eu criei, só para simular que o banco foi iniciado por um pfile, tá? E que para poder simular o erro, tá? Ó, vou fazer o startup daquele pfile que a gente criou, sem nenhuma alteração, tá? E aí, pessoal, para a gente fazer um startup por um pfile, a gente faz dessa forma, tá? Startup no mount pfile igual, abre aspas simples, passa o caminho do pfile que você quer usar para fazer o startup e aí fecha aspas, ponto e vírgula, tá? Então é dessa forma que a gente faz o startup com um pfile em específico, tá bom? Esse não é a forma mais certa, né? Não deveria ser dessa forma. Essa forma é caso você esteja fazendo alguma atividade, alguma coisa assim, tá? O normal é fazer o startup pelo spfile, tá, pessoal? Estou deixando ele aqui para fazer o startup, ele está alocando a memória, fazendo todos os processos. Olha lá, finalizou o startup no mount, tá? Mas como a gente quer fazer alteração de parâmetro, pessoal, o banco está open, tá? Na verdade, eu vou fazer com ele open, não precisa necessariamente estar open, mas eu vou fazer com ele open para a gente poder seguir o fluxo completo, tá? Ó, aí nessa forma a gente monta, tem que forçar o mount para ele ler os control files, tá? E aí depois a gente tem que fazer o open. Desse formato aqui, a gente faz o startup
por etapas, para cada uma das etapas de startup do banco. Lá, montou, e aí eu vou fazer o Open para abrir o banco de dados. Tá? E aí depois que ele fizer o Open, eu vou validar, a gente vai validar de novo. Ó. Como nós startamos com o pfile, a gente vai checar aquele parâmetro novamente. E aí agora ele tem que estar o quê, pessoal? Tem que estar vazio, tá? O parâmetro do SPFile não pode ter nenhum valor, igual estava aqui, ó. Aqui tinha um valor, certo? E agora não é para ter valor. Vamos aguardar. Ali, pessoal, finalizou ali o Open, tá? Então vamos ver, ó. Show parameters SPFile. E ele tem que mostrar o parâmetro. Olha lá, ó. Não tem nenhum valor, tá? Isso significa que seu banco de dados não está inicializado pelo SPFile. E aí que entra o problema, tá? Vamos fazer o teste, ó. Vou alterar o parâmetro do retention, ó. Vamos ver se ele vai deixar alterar. É um parâmetro que não exige restart, ele deixa. Esse parâmetro está valendo, Felipe? Tá, enquanto essa instância estiver no ar. Se eu desligar a instância e subir de novo, ele volta para o valor que estava antes, tá? De eu fazer a alteração. E agora, um process, se eu quero alterar. O process, pessoal, exige que você tenha restart do banco e exige que você passe o SPFile, por quê? Para persistir, tá? Scope SPFile, porque exige reinicialização. Então, eu vou tentar alterar aqui, ó. Olha lá. Aí ele dá o erro, tá? Por quê? Porque ele quer alterar no SPFile, mas não tem SPFile em uso. Olha só, aqui, ó, não está com SPFile no ar, tá? Essa é a problemática que tem de você estar inicializado o banco com o pfile, tá, pessoal? E aí, como é que corrige, Felipe? Cara, você tem que inicializar o banco com o SPFile, tá? Se aí eu dou a dica, né? Se o banco está inicializado com o pfile, por que que foi desse jeito? Foi só esqueceu mesmo? Porque geralmente você fez algum procedimento e tal e esqueceu de criar o SPFile, alterou algumas coisas no próprio pfile e subiu, mas não gerou o SPFile. Tem que descobrir por quê, tá? E aí, descobrir por que descobrir, pessoal, porque você tem que descobrir onde é que está esse SPFile aqui, ó, para poder criar um novo SPFile desse pfile e poder inicializar o banco do SPFile. No meu caso, eu não fiz nenhuma alteração, né? Eu não mudei aqui o SPFile, né? Nem nada, tá? Então é só fazer o shutdown, certo? Vou até fazer aqui, ó. Vou fazer com vocês. Vou fazer o shutdown e depois startar. Deixa eu até colocar aqui, né? Colocar assim, ó, como corrigir. Como corrigir? Inicializar o banco de dados do SPFile. Então, se você já tem o SPFile, é shut immediate e depois startup, somente. Quando eu faço só o startup, ele vai buscar o SPFile neste caminho aqui com este nome. No meu caso, como eu não mexi no SPFile, não apaguei nem fiz nada, eu vou fazer isso. Vou fazer o shutdown, shut immediate. Vou deixar ele rolar e finalizar, a gente continua. Olha aí, pessoal, finalizou o shutdown, olha lá, tá? E agora eu vou fazer o startup normal, tá? Esse formato de startup aqui, ó, só quando eu quero startar por um pfile específico que eu faço dessa forma aqui, tá, pessoal? Se eu já tenho um SPFile e tá tudo certo, é só mandar o startup, ó. No meu caso tá tudo certo. Vou mandar o startup aqui e deixar ele rolar, finalizar, eu continuo. Olha aí, pessoal, finalizou o startup, tá? Vamos validar de novo, ó. Vou até colocar aqui embaixo, né? O show parameters SPFile, ó, para ver se ele realmente iniciou do SPFile. Tá? Olha lá, inicializado. Tá? Então, pessoal, simples de corrigir, tá? É um inconvenientezinho, parece até bobo, né? Não vai dar nenhum problema, tá, pessoal, para o banco no ar e tudo mais, tá? Só vai dar problema se você precisar alterar parâmetros, precisa reiniciar. Aí vai acusar o erro, tá? E aí, outro problema, né? Se parâmetro não precisa reinicializar, ele vai dar problema só quando você reinicializar o banco mesmo, tá? Se você esquecer de inicializar pelo SPFile, tá bom? Então, pessoal, detalhes aí, ó, bem interessantes sobre essa questão, tá? Para vocês ficarem atentos e não passar por esse problema aí, esse inconveniente, tá? Por causa desse erro, tá? E aí eu coloquei até algumas situações, tá? Quando que isso ocorre?
Coloquei aqui, ó, em migrações, geralmente a gente faz uma migração, se você usou o RMAN, você usou o SPFile, e aí esqueceu de criar o SPFile. Eu já sempre crio o SPFile, inicializo com o SPFile, porque eu já passei por isso, tá, pessoal? Esqueci, depois deu problema, tá? E aí alterações que envolvem o PFile, tá? Seja elas quais forem, tá? Se você escolhe ali, por exemplo, fazer uma alteração de memória via PFile, pode ser que você esqueça de criar o SPFile. Então, tá? Geralmente isso aqui está relacionado, pessoal, com esquecimento mesmo, tá? Inicializei pelo PFile e esqueci de criar o SPFile e inicializar pelo SPFile. Beleza, geralmente está relacionado a isso, tá? E aí uma dica, né? Sempre inicialize o banco de dados com o SPFile. Acho que já ficou claro isso, né? Porque se o banco de dados estiver inicializado com o PFile, além de não conseguir alterar os parâmetros, para inicializar o banco de dados com o SPFile, será necessário reiniciar o banco de dados. Que dependendo do ambiente pode ser um inconveniente, um grande inconveniente, tá, pessoal? Quero alterar, vocês viram que eu preciso reinicializar o banco, né, pessoal? E aí, isso pode ser um inconveniente, né? Posso reinicializar? Que hora eu posso fazer isso? Posso fazer isso a qualquer hora? Vai que você precisa alterar o parâmetro naquela hora e tá dando um problema. Então, né, é um inconveniente bastante grande, né? É só um restart, Felipe. Galera, dependendo do lugar, só um restart pode ser um grande problema, né? Então, fiquem atentos a isso, tá? Então, trouxe esse vídeo aí dessa problemática, tá, pessoal? Porque eu passei por isso recentemente, né, através fazendo um atendimento de um cliente. E aí eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso, porque acho que deve ter uma galera aí que pode estar passando por isso ou passar por isso também, tá? E é isso, pessoal. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, vou pedir essa força para vocês. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para trazer notificações de novos vídeos. Peço essa força aí de vocês para poder fazer esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Conto com a força e a colaboração de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.